Em 1979, enquanto o Brasil enfrentava inflação desenfreada e incertezas políticas, um jovem engenheiro de apenas 22 anos decidiu abrir uma construtora em Belo Horizonte. Sem herança, sem fama, sem capital estrangeiro. Só com o que tinha aprendido dentro de sala de aula. E no chão de obra, o nome dele? Rubens Menin. Na época, era só mais um nome comum entre tantos. Hoje, é um dos empresários mais respeitados do país. A empresa que ele fundou, a MRV Engenharia, se tornaria a maior construtora do Brasil em volume de unidades entregues. Em janeiro de 2024, a MRV cruzou a marca de 500 mil moradias entregues, cerca de 1,6 milhão de pessoas impactadas, muitas delas financiadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, mudando a realidade de famílias que antes viviam no aluguel ou na informalidade. Mas Rubens não parou nos tijolos. Ele enxergou mais longe. Participou da criação do Banco Inter, um dos primeiros bancos digitais do país. E anos depois, entrou no setor de mídia, assumindo o controle da CNN Brasil e da tradicional Rádio Itatiaia. Com uma trajetória marcada por ousadia, disciplina e decisões certeiras, Rubens Menin entrou para a lista da Forbes e foi eleito empreendedor do ano pela Ernst & Young. Mas a pergunta que pouca gente faz é: como esse engenheiro mineiro, nascido em uma família simples e marcado por uma falência na juventude, construiu um dos maiores impérios do Brasil? Em silêncio? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender como essa história foi construída, passo a passo, sem atalhos, sem sorte e sem máscaras. E se você gosta de histórias como essa, já se inscreve agora no canal Código Central. Aqui, a gente revela o que os números escondem e o que quase ninguém tem coragem de contar. Você já reparou como o nome MRV aparece em todos os cantos do Brasil? Em placas nas cidades, em canteiros de obra, em apartamentos que mudaram a vida de quem antes só conhecia o aluguel. Mas por trás desse nome, existe uma figura que pouca gente conhece de verdade. Rubens Menin, um engenheiro mineiro que começou pequeno, com um grupo de sócios, e aos poucos foi levantando um império. Só que essa história não é sobre sorte. É sobre enxergar oportunidades onde ninguém estava olhando. E mais do que isso, é sobre manter o foco enquanto o Brasil desmoronava em crises, inflação, troca de moedas e instabilidade. Rubens nasceu em 1956, em Belo Horizonte. Seu pai era comerciante. A família passou por momentos difíceis, especialmente depois que o negócio do pai faliu. Ele cresceu entendendo que estabilidade não é garantida para ninguém. E isso o marcou. Ainda jovem, decidiu cursar engenharia civil na UFMG. Enquanto muita gente da faculdade sonhava em entrar numa grande empreiteira, Rubens pensava diferente. Queria empreender, construir algo próprio. Foi esse desejo que o levou a fundar, aos 22 anos, em 1979, a MRV Engenharia, junto com 2 sócios. No começo, a empresa era pequena, voltada para obras residenciais de baixo custo na região de Belo Horizonte. Nada glamuroso, mas muito necessário. Porque naquela época, poucas empresas estavam olhando para quem ganhava pouco. A maioria das construtoras se concentrava em grandes edifícios, bairros nobres, projetos luxuosos. Mas Rubens viu um buraco no mercado e decidiu entrar nele. A MRV começou devagar, mas com os pés no chão. Cada projeto entregue gerava confiança. Cada cliente satisfeito trazia outro. E aos poucos a empresa foi crescendo. No início dos anos 80, já atuava em cidades próximas da capital. Nos anos 90, com o país mais estável graças ao Plano Real, veio a grande virada. Com a inflação sob controle e mais acesso ao crédito, os brasileiros passaram a buscar a casa própria como nunca antes. E adivinha quem estava pronto para atender essa nova demanda? A MRV.com, um modelo enxuto, obras padronizadas, construção em escala e foco total na classe média baixa, a empresa deslanchou.
Enquanto outras construtoras sofriam com dívidas ou insistiam em projetos caros, Rubens mantinha a estratégia: entregar o que o povo precisava. Simples, funcional e possível de pagar. O crescimento acelerado levou a empresa a novos patamares. Em 2007, a MRV abriu capital na bolsa. Foi um passo gigante. Mais investimento, mais cidades atendidas, mais obras. E o nome MRV começou a aparecer por todo o Brasil. Mas Rubens não parou por aí. Ele queria mais. Não para aparecer, mas para continuar construindo. E assim, enquanto comandava a MRV do Conselho, começou a se envolver em outros setores. Um deles foi o financeiro. Ajudou a transformar o antigo Intermedium, um banco da família, no Banco Inter, que se tornaria uma das primeiras fintechs digitais do país. Outro foi o da comunicação. Em 2020, assumiu o controle da CNN Brasil e, em 2021, comprou a tradicional Rádio Itatiaia, em Minas. Enquanto isso, a MRV continuava crescendo, principalmente a partir de 2009, com o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, que abriu ainda mais espaço para empresas com perfil como o da MRV, voltadas para a habitação de interesse social. Só entre 2009 e 2020, a MRV entregou centenas de milhares de moradias por meio do programa, ajudando milhões de brasileiros a conquistarem a casa própria. Mas, como toda grande empresa que cresce rápido, também vieram as críticas: obras muito padronizadas, localização periférica, acabamento básico demais. Rubens e sua equipe sempre defenderam o modelo. A proposta era volume, velocidade e acessibilidade. E dentro desse foco, a MRV manteve sua posição como uma das maiores construtoras da América Latina em número de unidades entregues. Com o tempo, Rubens passou a atuar mais nos bastidores, mas sem se afastar do negócio. Assumiu o conselho de administração e deixou o dia a dia da empresa com executivos e familiares. A MRV se expandiu para o exterior e Rubens, discretamente, se consolidou como um dos empresários mais influentes do Brasil. E quem comanda hoje, a MRV, tem Rubens Menin como presidente do conselho, guardando o rumo estratégico. A operação é conduzida por dois co-CEOs, Rafael Nazareth, Menin Teixeira de Souza, Escala e Produto, e Eduardo Fischer Teixeira de Souza, Processo e Eficiência. É a lógica da obra aplicada à companhia. Funções claras, cadência e entrega. O IPO de 2007 não foi um ponto final. Foi a chave que abriu o galpão. Com mais fôlego, a MRV tirou do papel uma ideia simples e poderosa: industrializar o que o Brasil teimava em tratar como improviso. Comprar terreno com antecedência, homologar fornecedores, repetir tipologias que funcionavam, encurtar prazos sem sacrificar o essencial. A obra parou de ser um conjunto de milagres diários e virou processo. Quando o Minha Casa, Minha Vida chegou em 2009, a MRV já tinha o chão de fábrica montado. O que para muitos seria adaptação, para ela foi aceleração. Projetos padronizados viraram cadência. A cadência virou previsibilidade. A previsibilidade, acesso. Na prática, significava transformar terrenos vazios em endereços viáveis, com ticket possível e financiamento que cabia no bolso. A engrenagem cresceu para além do canteiro. Time de aprovação de projetos afinado com prefeituras, banco de terrenos que dava visão de longo prazo, engenharia sincronizada com suprimentos para reduzir desperdício. A jornada do cliente também entrou no radar. Simulações de crédito mais objetivas, documentação guiada, entrega de chaves com menos atrito. Não era glamour. Era fricção a menos entre o sonho e a porta com trinco. A empresa expandiu geograficamente sem perder o sotaque da eficiência. Entrou em novas praças com um playbook claro. Estudar a demanda real, implantar produto que coubesse na renda local, levantar canteiro com logística pragmática, começar a vender ainda com a obra erguendo o primeiro pavimento. Cada cidade virava uma aula. Clima, mão de obra, fornecedores,
Cultura de compra. Tudo ia para o caderno. E se repetia no projeto seguinte. Havia, claro, o custo da escolha. Padronizar para entregar mais e escolher mercados onde o preço final continuasse viável. As discussões sobre estética, distâncias e acabamentos existiam, mas eram tratadas como parte do jogo, dilemas de quem tenta escala com propósito social num país desigual. Até 2013, a sensação era de motor ajustado, cronogramas mais previsíveis, margens de aprendizado sustentando a multiplicação de empreendimentos, governança se adensando e um modus operandi que parecia blindado ao improviso. A MRV tinha se tornado, na prática, uma planta industrial distribuída pelo mapa do Brasil. Cada canteiro um posto, cada equipe um turno, cada bloco uma peça. E é justamente quando a máquina parece rodar redonda que o Brasil lembra quem manda no ciclo. Lá na frente, os ventos mudariam, e a rotina de obra teria de provar que processo também aguenta pressão. Depois de tantos prédios erguidos, tantos contratos assinados e tantas famílias realizando o sonho da casa própria, parecia que nada mais poderia parar a MRV. Mas o que nem todo engenheiro conta é que, até o concreto racha. A virada começou, silenciosa, lá em 2014, quando o Brasil inteiro começou a andar para trás. Inflação subindo, juros disparando, renda apertando, e com ela, a vontade de financiar uma casa sumia das conversas no fim de semana. A MRV ainda faturava alto, mais de 4 bilhões de reais por ano. Mas o lucro começou a escorrer pelos dedos. As obras continuavam, mas o cenário mudava rápido. E não para melhor. Em 2020, veio a pandemia. E com ela, uma tempestade no setor. Escassez de materiais, frete caro, inflação em tudo. A MRV sentiu. O lucro de 2021 caiu mais de 30%. E isso era só o começo. O ano seguinte foi o mais difícil da história da empresa. Em 2022, a MRV não lucrou. Pelo contrário, perdeu mais de 317 milhões reais. Uma pancada para quem sempre operou com margem apertada e entrega em escala. E o mercado respondeu como sempre responde: vendendo. As ações, que já tinham chegado a R$ 22, afundaram para menos de R$ 6. E não era só número. Começaram a pipocar reclamações de clientes por todo o país. Atrasos, problemas na estrutura, acabamento mal feito. Em Salvador, a empresa foi multada por descumprir regras do Minha Casa Minha Vida. Em Minas, levantaram prédio em área de risco. E ouviram de volta o protesto de moradores e vereadores. Os velhos fantasmas voltaram. É sempre longe demais. Tudo igual, tudo padrão. Bonito por fora, mas problemático por dentro. E mesmo com tudo isso, Rubens Menin não largou o osso. Ficou no conselho, mas de olho em cada passo. E enquanto a MRV patinava, ele já estava focado em outra frente. O Banco Inter, que começou pequeno lá nos anos 90, virou gigante digital. Cresceu rápido, abriu capital, ganhou milhões de clientes e chegou a valer 40 bilhões de reais. Mas aí veio o ajuste de rota. As ações despencaram, a inadimplência cresceu e o mercado voltou a cobrar. Cadê o lucro? Mesmo assim, a engrenagem seguiu girando. Em 2024, a MRV surpreendeu, bateu recorde de vendas, 11,3 bilhões de reais no ano. Na parte de incorporação, lucro de 274 milhões de reais, um alívio depois de tanto prejuízo. Mas o grupo como um todo ainda fechou no vermelho, 128 milhões de reais negativos. Era como respirar com metade do pulmão. No mesmo ano, o banco também começou a reagir. E em 2025, veio a notícia que muitos duvidavam que voltaria a acontecer. 639 milhões de reais de lucro no primeiro semestre. Sim, o Inter respirava, mas tossia também.
liderou o ranking de reclamações do Banco Central naquele mesmo período. Cliente de mais, suporte de menos. Enquanto isso, a CNN Brasil tentava manter a cabeça fora d'água. Demissões, mudanças de direção, crítica de todo lado. Já a Rádio Itatiaia, essa sim, seguia firme em Minas. Era o tipo de empresa que falava direto com o povo, e isso Rubens sempre entendeu. Mas talvez o número mais simbólico dessa história toda não seja o faturamento, o prejuízo ou o valor das ações. Talvez seja outro: mais de 600 mil moradias entregues. Mais de 1 milhão de pessoas com uma chave na mão. Com problemas ou sem, com polêmicas ou não. Isso ninguém tira dele. Rubens Menin não é um bilionário de palco. Não gosta de discurso, nem de aplauso fácil, mas sabe construir. E mais do que isso, sabe reconstruir. Porque depois de décadas levantando paredes, ele entendeu o que importa de verdade. Quando tudo começa a ruir, não se corre, se cava mais fundo e reforça a base. Rubens Menin nunca teve o perfil de quem grita. Enquanto outros brigavam por holofote, ele construía, tijolo por tijolo. Enquanto alguns colecionavam manchetes, ele entregava chaves. E no fim, talvez esse tenha sido seu maior legado: a disciplina silenciosa. Porque nem todo bilionário sai do Vale do Silício. Nem toda fortuna nasce de aplicativos ou fundos secretos. Algumas são erguidas no barro mesmo, debaixo de sol, prazo apertado e orçamento contado. Ao longo de mais de 4 décadas, Rubens entregou mais de 600 mil moradias. Isso significa mais de 1 milhão de brasileiros com um teto, um quarto, uma porta com chave. Muita gente pode criticar o padrão, a localização, o acabamento, mas ninguém pode dizer que ele não entregou. A MRV virou símbolo de escala. O Banco Inter, de reinvenção. E a entrada na comunicação mostrou que, mesmo aos 60 e poucos anos, Rubens ainda queria fazer barulho, do jeito dele. Mas o tempo cobra. Vieram as crises, os prejuízos, as manchetes negativas. As ações derreteram, o lucro evaporou, os erros apareceram. E foi aí que ele teve que mostrar de novo aquilo que já sabia. Nem todo ciclo é de crescimento, mas todo ciclo pode ser superado. Hoje, com a MRV se reorganizando, o Inter voltando a dar lucro e a CNN Brasil tentando se encontrar, Rubens Menin permanece no comando estratégico, mais discreto do que nunca, mais experiente do que sempre, e ainda com a mesma firmeza de quando fundou uma construtora em Belo Horizonte, aos 22 anos, sem capital, sem fama, sem nada garantido. É curioso pensar nisso. Enquanto muitos empresários constroem para vender, Rubens construiu para ficar. E mesmo com críticas, denúncias e perdas, uma coisa é inegável: ele moldou o jeito de morar no Brasil, influenciou o jeito de investir e arriscou até o jeito de se comunicar. Talvez, no fim, esse seja o tipo de bilionário que mais importa. Aquele que deixou concreto, não só número, que mudou ruas, e não só planilhas, e que mostrou que é possível vencer, mesmo quando o Brasil parece impossível. Se você valoriza histórias reais, bem contadas e baseadas em fatos, inscreva-se agora no canal Código Central. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer os bastidores do Brasil que constrói e reconstrói. Aqui, toda semana, você entende o que realmente move empresas, mercados e decisões que moldam o país. Até o próximo vídeo.